Beleza, então essa é a aula do dia 13/5/2021. É a última aula antes da prova. O conteúdo, então, da prova vai ser Arduino e Arduino porta serial, Arduino funcionamento básico, Arduino Bluetooth e Arduino Sonar. Então, essas são as 4 partes da matéria. Mas a matéria que eu vou dar hoje de fator de potência. Então, essa aula tá aí gravado. É a última aula antes da prova. A prova eu vou deixar aí nos próximos dias no Teams, certo? Prova AV2, certo? Bom, então, beleza. Vamos começar. Estou aí compartilhando Estou aí compartilhando o PPT de fator de potência. Como eu falei, então, como a gente está na semana de eletrônica, se algum aluno quiser assistir lá e assistir aqui depois gravado, ou vice-versa, não tem problema nenhum. Então, essa é a última aula antes da prova. A prova, então, é a parte de Arduino e essa parte de fator de potência. Vamos, então, para o fator de potência. Vamos lá. Apesar de não ter sido parte dessa aula, especificamente, eu sei que vocês sabem algumas coisas sobre... Eu sei que vocês sabem algumas coisas sobre capacitor e indutor, né, certamente. E capacitor e indutor, eles têm um efeito diferente em AC e em DC. Né? Então, quando você tem um capacitor em DC, ele tem esse efeito. Coloca um capacitor em uma fonte DC. Então, o capacitor inicia de carregar e ele vai carregando com o tempo, né? Essa é a tensão fixa, essa é a tensão do capacitor. Então, vocês devem ter visto que a tensão do capacitor vai subindo até o valor chegar próximo, o mais próximo possível ao valor de V, né? Ao longo do tempo. Então, a corrente, ela funciona assim, né? Ela funciona, a corrente começa alta e vai caindo, chegando bem próximo a zero, né? Então, essa aqui é a corrente no capacitor, que é a corrente no circuito todo, e essa aqui é a corrente, a tensão no capacitor, certo? Então, o capacitor em DC, ele tem um estágio intermediário e um estágio final. O estágio final é a tensão ficar fixa. Quanto tempo você quiser, a tensão vai ficar fixa, né? E ele tem um estágio inicial em que há uma variação. Então, esse estágio inicial a gente chama de transiente. Então, daqui até aqui a gente chama de transiente. E essa parte aqui a gente chama de estado estável, né? Que é a parte em que você tem a mesma tensão o tempo todo. No caso de um indutor, o efeito é muito parecido, até certo ponto é até meio igual. A única diferença é que os dois gráficos são o contrário, né? O gráfico de corrente é assim. E o gráfico de tensão é assim. Mas da mesma forma você tem uma tensão estável, uma parte estável que fica sempre igual, né? E uma parte que é o transiente, né? Que é essa parte aqui que varia com o tempo. Então, capacitor e indutor,
eles têm um efeito parecido em DC, ou seja, eles têm uma parte transiente e uma parte estável. A gente pode dizer que o capacitor se carrega, né? O indutor é quase isso. O indutor ele não exatamente se carrega, mas ele armazena energia em forma de campo magnético. Então, os dois componentes em DC, eles armazenam energia. Eles armazenam energia ou em forma de campo elétrico, que são cargas, né? Ou em forma de cargas, ficam aqui. Ou eles armazenam em campo magnético, em forma de um campo magnético semelhante a um ímã, que fica em torno do indutor. Mas isso aqui é em DC. Essa aula não é sobre DC. Essa aula é sobre AC. Em AC, isso não acontece. Se você colocar capacitores e indutores em AC, eles não reagem dessa mesma forma. Eles não têm um estado que ele se carrega e depois ele fica estável, né? Pelo fato de você estar sempre alterando a polaridade, né? Positivo, negativo, da fonte AC, ele fica reagindo o tempo todo à fonte AC. Então, você pode dizer que o capacitor e o indutor, eles ficam o tempo todo reagindo à fonte AC, porque eles reagem à mudança de polaridade. Se não houver mudança de polaridade, ele fica ali quietinho. Mas quando há uma mudança de polaridade, uma variação de tensão, né, mais precisamente, o capacitor e o indutor reagem. E o resistor? Né? A gente não falou sobre o resistor. E o resistor, ele reage? Não. O resistor ele não reage. Ele não reage à mudança de polaridade. Mas ele faz uma coisa única que só o resistor é capaz de fazer. Então, se você colocar um resistor em AC, coloquei aqui um resistor em AC. Né? Então, eu tenho aqui AC de entrada, que é uma senoide, digamos que seja uma senoide, certo? Por exemplo, pode ser isso aqui, pode ser o 127 volts da rede. Pode ser o 127 volts da rede. E se você colocar um resistor em paralelo com a rede, ou seja, ligado na rede, diretamente na rede, você vai ter uma corrente. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Então, quando a tensão for máxima, a corrente também vai ser máxima. E quando a tensão for mínima, a corrente também vai ser mínima. Uma característica do resistor tanto faz se a corrente vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda, não importa qual é a direção da corrente. Ela pode ser essa, ou ela pode ser essa. Os dois casos, os resistores, eles esquentam. Né? O resistor sempre esquenta em qualquer direção de corrente que você passa. Tá? Não é assim todos os componentes, nem todos os componentes reagem dessa forma, mas o resistor reage. O resistor reage dessa forma porque, na verdade, você tem ali uma dificuldade para passar elétrons. Essa dificuldade para passar elétrons é que cria o efeito Joule, né, que gera o aquecimento do resistor. Em termos físicos, o resistor é o elemento que executa trabalho no sistema físico. Né? Então, ele faz uma transformação de energia, que é um trabalho em termos físicos, ou seja, o resistor esquenta. Você pode usar o resistor, o fato do resistor esquentar, você pode usar isso a seu favor. Você pode, por exemplo, usar o resistor para esquentar água. Ou você pode usar o resistor para fazer esquentar comida, né? Como aquelas quentinhas Marmitex que você bota na tomada e ela esquenta, né? Aquilo ali é um resistor. Ou você pode usar o resistor para fazer uma torradeira, né? Uma tostadeira, que também são duas aplicações para o resistor que esquenta, certo? Várias outras, né? Existe aquecedor elétrico também com resistência, ou seja, ele executa um trabalho, né? E esse trabalho ele se mostra aqui nesse gráfico de potência, que a potência ela nada mais é que uma medida de energia por segundo, né? Um watt
1 watt significa 1 joule por segundo. O watt é uma medida de velocidade de energia, velocidade de gasto de energia. Então, você tem 100 watts, então uma lâmpada de 100 watts, o que isso significa? A lâmpada de 100 watts é uma lâmpada que a cada segundo ela gasta 100 joules. Uma lâmpada de 1 kW é uma lâmpada que, bom, é uma lâmpada bem grande, né? Certamente é uma lâmpada, praticamente um refletor, né? Então, ela gastaria 1000 watts por segundo, né? Aliás, de 1000 joules por segundo. Então, potência é uma relação de energia gasto por segundo, é uma velocidade de gasto de energia. E se você olhar aqui o gráfico de potência, acontece o seguinte efeito. Potência é tensão vezes corrente, né? Tensão vezes corrente. Isso é potência. Então, o gráfico de potência em um resistor, num resistor comum, né? Como você tem tensão da corrente em fase, você tem tensão sobe, a corrente sobe junto. Tensão desce, a corrente junto. A tensão fica negativa, a corrente fica negativa. Quando eles estão em fase, mais vezes mais, dá mais. E menos vezes menos, em matemática, dá mais também. E aqui, de novo, mais vezes mais, dá mais. Isso significa que o gráfico de potência é sempre positivo, ele está sempre gastando. Ele sempre esquenta ou acende, né? As primeiras lâmpadas, as lâmpadas incandescentes, elas eram feitas com filamento, um resistor feito de tungstênio. Ele esquentava bastante e emitia luz, né? E ele era colocado no vácuo. Então, a lâmpada incandescente, a lâmpada convencional, era um vácuo, né, com um filamento de tungstênio lá dentro. O tungstênio tem uma característica de esquentar sem se romper. Né? Ele tem uma temperatura muito alta de fusão. Então, ele esquenta bastante, emite energia, emite luz, mas ele não funde, né? Não derrete. Ou seja, o resistor ele esquenta, ele acende, ele gasta energia, ele é um elemento ativo. Ele está ativamente transformando energia elétrica em outra energia. Pode ser onda eletromagnética, no caso luz, né? Pode ser calor, que também é onda eletromagnética, calor é radiação, né? É onda eletromagnética na faixa de infravermelho, ou seja, é calor. Ou outros tipos de reação também são possíveis, né? No caso do resistor, certo? Ele está transformando energia de forma ativa. Agora, o capacitor e o indutor, ele tem um efeito diferente. Em DC, o capacitor reage assim, ele pega energia e faz mais nada com ela, armazena a energia. Então, ele se carrega e para. Né? Então, os capacitores eles reagem dessa forma em DC. O indutor ele reage da seguinte forma: ele pega a corrente vai passando por ele e ele armazena um campo magnético em volta de energia. Né? Agora, em AC não é assim que reage o componente capacitor e o componente indutor. Então, aqui ele está falando sobre o componente capacitor. O componente capacitor em AC ele não reage dessa forma meio passiva, que ele se carrega e fica ali só esperando. Ele reage de uma forma. Ele tem um efeito reativo, ele tem um efeito de reação. Né? E a gente vai ver que, apesar dele ter um efeito de reação, ele não é ativo, porque ele não faz nada com essa reação. Né? E por que isso acontece? O capacitor ele se carrega com os picos positivos da senoide. Então, quando chega aqui nesse pico positivo da senoide, o capacitor está se carregando. Ele se carrega com esse pico positivo da senoide. Na verdade, ele se carrega com toda essa subida da senoide. Toda essa subida aqui da senoide, o capacitor está se carregando. Então, durante toda essa subida aqui da senoide, o capacitor está se carregando. Beleza. Até aqui,
é a mesma coisa do que se fosse DC. Não tem muita diferença AC para DC até aqui. Mas quando chegar aqui, a senoide vai descer até zero. Então, olha só que interessante. Toda a energia que o capacitor usa, que o capacitor pegar aqui nessa subida, ele vai descarregar na descida. E o pior ponto é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, que é o ponto de 0 volts da senoide, né? Nesse ponto aqui de 0 volts, o capacitor vai pegar toda a energia que ele tiver e vai jogar de volta para a rede. Então, o capacitor vai carregar com essa subida e vai descarregar nessa descida, ao ponto dele descarregar completamente nesse momento aqui de 0 volts. Por quê? Nesse momento aqui em que você tem 0 volts, o circuito que você tem é uma fonte... Opa, não é legal essa. Uma fonte e um capacitor. Mas a gente já viu que uma fonte de 0 volts é um curto. Então, nesse momento, você tem um curto-circuito. E nesse momento aqui, o capacitor descarrega inteiro em cima de quem? Em cima da fonte. Ou seja, o capacitor, o AC, né? O AC, a rede, ele carrega o capacitor e logo em seguida o capacitor descarrega na rede. Então o capacitor é como se fosse uma porta que você bate e ela bate lá e volta na sua cara. Então você enfia energia, ele pega e joga energia em cima de você. Muito parecido com uma mola, né? Muito parecido com uma mola. Você empurra a mola, quando você solta a mola, puf, vai para cima de você. A mesma energia que você deu para a mola, ela te empurra de volta. Né? Com a mesma energia que você manda, ela manda de volta. Como se fosse uma porta que você empurra com força, com raiva, e a porta bate e pum, vai direto na sua cara. A mesma energia que você mandou na porta, a porta manda para você. Ou seja, no final das contas, nada foi transformado, nada foi criado, nada foi feito. Ele simplesmente pegou aquela energia e usou contra você. É como se você socasse a parede, né? Quando você soca a parede, acontece isso. Você dá um soco com toda a força na parede, a parede dá um soco com toda a força na sua mão. E no final a parede continua no mesmo lugar e você fica com a mão doendo. Então o capacitor ele tem esse efeito, né? Embora a comparação física com a parede não seja exatamente correta, mas o capacitor tem esse efeito. Mais corretamente é a mola, né? Você soca a mola te soca de volta com a mesma energia, com a sua energia. Né? Então, quando o capacitor se descarrega aqui, ó, nesse ponto, começa a acontecer um efeito interessante, porque o capacitor ele vai voltar a se carregar com essa parte aqui da senoide, que é a rampa negativa, né? Essa rampa aqui negativa vai carregar o capacitor, né? E o capacitor vai descarregar aqui. Ele vai descarregar até aqui. Ou seja, você tem quatro momentos aqui interessantes, quatro momentos em que acontece carga e descarga, né, do capacitor. Quatro momentos distintos. Você tem um momento em que o AC carrega de forma positiva o capacitor. Você tem um momento em que o AC fica zero. Você tem um momento em que o capacitor é carregado com negativo. E o momento, novamente, em que o capacitor fica zero.
Então, são 4 pontos em que você tem de um senoide. Então, se você desenhar aqui um senoide, se você carregar aqui um senoide, esse A aqui é esse ponto aqui, A. Esse ponto aqui é esse aqui, B. Esse ponto aqui é esse ponto aqui, C. E esse ponto aqui é esse ponto aqui, D. No ponto A, ele se carrega positivo. No ponto B, ele descarrega. Ele descarrega assim. Ó. E no ponto C, ele carrega negativo. E no ponto D, ele descarrega no sentido oposto. Certo? Porque ele se no positivo ele se carrega assim, no negativo ele se carrega assim. Então, o capacitor está sempre reagindo à alimentação. Joga energia para ele, ele joga de volta para você. Aí você joga a energia para ele de novo, ele joga de volta para você. Né? Ele está sempre reagindo à sua energia que você jogou. Isso acontece só em AC, isso não acontece em DC. Se você, então, olhar a corrente do capacitor, ela tem o efeito oposto da tensão. Por quê? Quando a tensão é positiva, a corrente é negativa, porque ele reage para você, contra você. Né? E aqui, aqui acontece o oposto. Olha, a tensão é negativa, a corrente está subindo. Ele está sempre reagindo de forma oposta, né, ao que você fez. E qual o efeito que isso causa na potência? Se a gente fizer um gráfico de potência com tensão, isso aqui é a corrente do capacitor, e esse aqui é a tensão no capacitor. Então, se você olhar, existe uma variação, a gente pode dizer que existe uma diferença de fase de 90 graus, né? Isso é conhecido, uma diferença de fase de 90 graus. Mas se você fizer a multiplicação da tensão pela corrente, ou seja, você fizer P é igual a V vezes I, P é igual a V vezes I, acontece um efeito interessante, olha só. Aqui eu tenho a tensão positiva e a corrente positiva, certo? Então você tem a potência positiva, porque positivo vezes positivo, né? Positivo vezes positivo dá positivo. Aqui você tem a tensão positiva e a corrente negativa. Então, positivo vezes negativo dá negativo. Aqui você tem negativo e negativo. Ó. Negativo vezes negativo, positivo. Mas aqui você tem positivo e negativo, que dá negativo. Olha só que interessante. O capacitor recebe energia e depois ele retorna energia para a rede. Então, o capacitor recebe energia e retorna energia para a rede. Depois ele recebe de novo e retorna de novo para a rede. Você não pode dizer que o capacitor não faz nada. Tá? Isso está errado. Se alguém dissesse que o capacitor não faz nada. Não, não faz sim. Faz sim. Porque fazer nada ia ser melhor do que o que ele faz. Se o capacitor não fizesse nada, estava melhor. O capacitor ele faz uma coisa. Ele pega a energia da rede e usa contra a rede. Ele pega a energia da rede, armazena no momento em que ela está positiva, quando ela chega a zero, eu solto em cima da rede. E a rede precisa ser projetada para aguentar isso. Né? Ela precisa ser projetada para aguentar essa quantidade de energia que vai voltar do capacitor. O interessante é que essa energia é do próprio sistema. O capacitor não tem energia nenhuma. Ele recebe energia da rede e joga de volta para a rede. Ele causa um efeito que pode vir a causar um curto-circuito, pode vir a causar interrupção de energia elétrica e, pior, você pode até tomar uma multa, como a gente vai mostrar mais para frente. Você pode até tomar uma multa se você tiver uma capacitância média muito alta
na sua instalação elétrica não residencial. Residencial não toma multa ainda, né? Mas industrial toma. Se a sua indústria tiver uma capacitância alta ao longo do tempo, você pode vir a tomar uma multa. Por quê? Porque você está causando uma reação à rede. E, embora ele cause uma reação, ele não executa trabalho. Isso significa que o capacitor não esquenta, ele não. O capacitor pode até vir a esquentar, mas não é isso, não é por isso, né? Se o capacitor estiver esquentando, pode ser um efeito resistivo, né? Um capacitor ruim, né? Mas, a princípio, o capacitor não executa um trabalho, ele não esquenta. Toda energia que eu pego, eu volto. Eu não ganho nada. Ele só reage à rede. Até certo ponto, ele é um inimigo da rede, né? Ele é uma coisa ruim. A gente vai ver aqui que ele pode ser usado a favor e contra. Ele não necessariamente é ruim, né? Mas, a princípio, aqui, o capacitor está fazendo uma sacanagem com a gente. Ele está pegando a nossa própria energia, armazenando e usando contra a gente. E o indutor? O indutor é melhor? Será que o indutor é melhor? Será que o indutor é legal e o capacitor é ruim? A gente vai ver que não. É a mesma coisa. O capacitor, ele atrasa 90 graus, né? Então, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter ouvido falar isso várias vezes. O capacitor, ele atrasa 90 graus. Mas o indutor, ele adianta 90 graus. Então, no final das contas, o indutor faz a mesma coisa que o capacitor, só que um é mais 90 e o outro é menos 90. Né? Então, dá na mesma. Dá na mesma. O indutor dá na mesma que o capacitor. Ele faz a mesma coisa que o capacitor. O indutor faz o seguinte: enquanto a tensão estiver alta, ele pega energia e transforma em campo magnético. Quando a tensão cai a zero, ele pega esse campo magnético e joga de volta para a rede. Né? E aí a rede inverte a polaridade e, novamente, a corrente vem e gera o campo magnético em volta do indutor. Depois, quando a rede chega a zero, o indutor vai e joga de volta essa energia para a rede. Ou seja, o indutor e o capacitor fazem a mesma coisa nesse momento. Eles recebem energia, envia de volta, recebe energia, envia de volta, recebe energia e envia de volta. A única diferença é que um faz isso adiantado de 90 e o outro faz isso atrasado de 90. Mas, no final das contas, é a mesma coisa. Tanto indutores quanto capacitores são prejudiciais a uma rede AC. Então, beleza, morte a todos os capacitores e indutores. Vamos arrancá-los todos de tudo quanto é lugar que a gente encontrar e beleza, e vai resolver todos os nossos problemas de eletricidade, né? Tá resolvido. Será que essa é uma solução viável? O indutor, então, ele não executa nenhum trabalho, ele não esquenta, não acende, ele apenas reage, é a mesma coisa que o capacitor. Mas a gente não pode cortar fora todos os capacitores e indutores e matá-los todos, porque eles, na verdade, eles não existem em formato físico para você comprar. Né? Até existe, né? Você pode comprar um capacitor, pode comprar um indutor, mas, na verdade, o efeito indutivo e o efeito capacitivo forte, ele não existe por causa de capacitores e indutores físicos que você comprou na loja. E aí, me vê aí um capacitor. Aí você pega lá, bota o capacitor na rede e ele começa a fazer o efeito ruim dele. Né? Mas, na verdade, não é por isso. A rede tem capacitores e indutores, mas não em formato de capacitor e indutor que você comprou na loja. O que ela tem são equipamentos elétricos importantes que têm efeito indutivo e você não pode cortar, porque é da tecnologia desses componentes elétricos. E o principal deles é um chamado motor, que você vai encontrar em qualquer local elétrico do mundo. Na sua casa há motores, na indústria há motores,
Em qualquer buraco existe motor, porque motor é muito importante. Motor transforma energia elétrica em energia mecânica. Ele move as coisas, ele esfria, ele a base da geladeira, a base do ventilador, a base da bomba hidráulica é o motor. Né? Então, o motor é tão importante e, infelizmente, o motor tem lá dentro um efeito indutivo. É um indutor? Não, se fosse um indutor, eu ia lá com um alicate e cortava ele fora, porque ele está incomodando. Se eu tivesse um indutor lá dentro do motor, eu arrancava ele fora. Está resolvido o problema. Mas, na verdade, o motor em si é um efeito indutivo que você não tem como matar, a não ser que você desligue o motor. Então, na sua casa, nesse momento, sua geladeira, se estiver ligada, e o seu ar-condicionado está meio frio, provavelmente não está ligado, e o seu ventilador, ou o motorzinho do fã, né, do PC, qualquer motor que tenha na sua casa, ele é um efeito indutivo, causando um efeito prejudicial à rede. Então, a rede elétrica, nesse momento, está alimentando o seu motor e o motor está reagindo à rede de forma ruim. O motor está pegando energia da rede e está jogando de volta para a rede, causando um efeito ruim na rede, esquentando a rede, queimando componentes. Muita gente pergunta, é por isso que queima o transformador? Pode ser por isso que queima o transformador. A mais provável é que o transformador seja queimado por temperatura alta, né, e por muita carga. Né? A segunda coisa que tem na rede, que é efeito indutivo, são os transformadores. Tem até mais transformador na rede do que motor. Porque tudo é transformador, né? Qualquer coisa que você liga na tomada tem um transformador. É um isolador, né? E você tem um transformador na rua para transformar a tensão alta em tensão mais baixa. Ou seja, tem transformador em tudo quanto é lado. E esses dois caras são efeitos maléficos indutivos. Eles reagem à rede de forma ruim. Você pode dizer que o motor tem os dois efeitos, o efeito resistivo e o efeito indutivo. O efeito resistivo é o trabalho que ele faz quando ele gira. E o efeito resistivo é o trabalho que ele faz quando ele gira. E o efeito indutivo é a reação que ele causa na rede. Os dois estão juntos, coladinhos, você não consegue cortar. Você não consegue arrancar o efeito indutivo de um motor. O máximo que você consegue fazer é compensar. Né? Outra coisa, uma fonte convencional ou uma máquina de pintura tem um efeito capacitivo. Ou seja, na rede existem capacitores e indutores que você não consegue arrancar. Eles existem por eles serem parte da construção física de um dispositivo. Então, quando você liga esses componentes na rede AC, eles puxam energia, eles transformam um pouquinho dessa energia em trabalho, e uma parte dessa energia eles entregam de volta para a rede, e a rede precisa lidar com essa energia. Por quê? Porque imagine todas as geladeiras da tua rua, de todas as pessoas que moram na sua rua, todas ligando ao mesmo tempo os seus motores e todos esses motores reagindo à rede, causando uma reação na rede. E a rede pode vir a queimar por causa disso, pode vir a queimar componentes, né? E você precisa gerar mais energia, porque uma parte da energia vai voltar para você, né, de uma forma que você não tem como aproveitar. Essa corrente não se converte em trabalho. Você não consegue aproveitar essa corrente que volta do motor. Que merda, né? Uma coisa ruim que você tem e não tem o que fazer. Você não tem como cortar os motores. Os motores são muito importantes. Quem sabe um dia a gente não vai ter uma tecnologia de motores que não seja feita com indutores, motores não indutivos. Existe umas pesquisas malucas sobre isso, mas o fato é que isso não foi para frente e o fato é que os resistores, os motores bons são motores indutivos.
Um dia, talvez, a gente chegue num motor perfeito, que pegue toda a energia zoom, e converta em trabalho. E não esquente, ou seja, ele não perde energia por calor, e ele também não volta energia para a rede. Né? Ele usa tudo. Então, por enquanto, isso não existe, mas você consegue fazer uma, uma adaptação, tentando, uma compensação, tentando impedir que a energia volte para a rede e incomode os outros circuitos. Por causa dessa energia que volta para a rede, é que existe um termo chamado fator de potência. Fator de potência, ele é o quanto você volta de energia para a rede. Né? Se o seu circuito é ativo, ou seja, ele pega e consome tudo, que é o bom, ou se o seu circuito é reativo, ele não pega nada, ele só joga tudo de volta para a rede, que é o ruim. Né? E aí, por isso, você tem três componentes de energia. A potência que a gente chama de potência aparente, eu vou falar daqui a pouco. A potência ativa, que é o quanto você gasta, e a potência reativa, que é o quanto você reage. A potência reativa é quanto você joga de volta para a tua rede elétrica. Né? A potência ativa é o quanto você consome. E o que é a potência aparente? O que é a potência aparente? A potência aparente, ela é a potência que parece que você tem. Por isso, aparente. Se você tem um circuito que, digamos, esteja consumindo 1 watt, e 1 watt a mais ele está jogando de volta para a rede, você pode dizer, pô, eu só estou consumindo 1 watt. Esse 1 watt aqui eu não estou usando, eu estou jogando de volta na rede. Mas pelo fato de você jogar na rede, sempre quando a rede está com a polaridade invertida, na verdade é como se você estivesse consumindo os 2 watts. Esse 1 watt que você joga de volta, eu não consigo usar para nada. Eu não consigo capturar esse 1 watt para usar para uma coisa, pelo menos não na nossa atual tecnologia. Pelo menos não existe um jeito de fazer isso de forma prática. Né? Então, se você pega 1 watt para você e 1 watt você joga de volta para a rede, você está consumindo de verdade 2. Só um você está usando para trabalhar, mas você está usando 2. Porque um deles você está jogando de volta, você está desperdiçando, né? E jogando de volta na rede. Ou seja, a potência aparente é a que parece que você tem. Parece que você está usando 2 watts. Na verdade, você só está usando 1. Você sabe disso. Existe um jeito de você pegar esse 1 que você joga fora e usar? Existe. Também existe um jeito de você não jogar esse 1 fora. Então, existem essas duas possibilidades. Mas o fato é que você tem que fazer isso numa indústria, tem que fazer isso lá na indústria. Tem que medir, descobrir quanto você está jogando fora, quanto tem de reativo, e compensar para não jogar essa energia fora. Porque quando você joga essa energia para a rede, você incomoda os outros circuitos da rede, e esses outros circuitos da rede precisam ser projetados para serem mais fortes e mais caros para aguentar a tua reação. A potência reativa indutiva, a potência aparente, reativa e ativa formam um triângulo. Formam um triângulo. E esse triângulo possui um ângulo. Esse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo é o fator de potência. Então, isso é uma convenção, né, uma convenção mundial, em que você calcula qual é a sua potência reativa, qual é a sua potência ativa, você faz um triângulo, encontra a aparente, né, que é um triângulo retângulo, e mede esse ângulo aqui, calcula, né, esse ângulo aqui, e o cosseno dele é o fator de potência. Por que isso é importante? Porque como todo cosseno é entre -1 e 1,
né? Mas o menos 1 não tem. Então, ele fica entre 0 e 1. Sendo 0 totalmente reativo e 1 totalmente ativo. Fica aparecendo uma porcentagem de quanto reativo o seu circuito é. Então, é por isso que foi escolhido dessa forma. Se você não tiver 0,95 ou 0,99 em alguns casos, você toma multa da operadora de energia elétrica. Ainda não existe multa para residência. E provavelmente nunca vai existir. Pode ser que um dia, mas provavelmente não. Mas indústria toma. A indústria toma multa. Porque se você não multa a indústria, as indústrias iam se lixar para isso. Se todo mundo se lixasse para isso, todo mundo ia enviar energia de volta para a rede. Os fios iam esquentar, os transformadores iam esquentar, e você ia acabar tendo um gasto muito grande trocando equipamento e comprando equipamentos melhores, mais caros, para nada, porque essa energia não está sendo usada. Legal, então o fator de potência ele é o cosseno do ângulo. Você também pode calcular por cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, o cosseno do ângulo, o cosseno de θ, também pode ser calculado com P sobre S, que fica mais fácil, né? É exatamente por isso que existe essa matemática toda, né? Então, pensa bem, é P, que é o ativo sobre o aparente. Como ele é o ativo sobre o aparente, se o aparente for só ativo, você fica ativo sobre ativo e dá 1. Né? Em compensação, se o ativo for 0 e o aparente não for 0, isso significa que você está reagindo só à rede. Né? E o fator de potência, então, por isso, varia entre 0 e 1. 0 é puramente capacitor e indutor. E o 1 é puramente resistor, ou circuito compensado que não volta energia. Né? O FP recomendado é de 0,95 a 0,99. Todo equipamento doméstico que é vendido, ele é vendido com algum tipo de compensação. Porque todo mundo sabe que se a geladeira, que é um motor, não tiver uma compensação para fator de potência, quando todo mundo comprar a geladeira e ligar na tomada, você vai ter um monte de gente voltando energia. Então, todos os circuitos, eles têm quando saem de fábrica, eles têm uma compensação de fator de potência, que é um circuito, vou explicar por quê, vou explicar como. É um circuito que compensa, ou seja, impede que a energia que você manda para a geladeira seja enviada de volta para a rede. Porque imagina um exército de geladeiras, um monte de geladeiras na rua, todo mundo tem geladeira, e essas geladeiras todas jogando energia de volta para a rede, incomodando os outros circuitos. Né? Uma coisa interessante, a geladeira geralmente é o primeiro ou o segundo eletrodoméstico que mais gasta energia na casa. Isso nas casas populares. Né? Então, nas casas de famílias de classe média baixa, a geladeira é o componente que mais gasta energia, ou o segundo colocado. Né? Ele é o segundo colocado se você tiver chuveiro elétrico. Se você não tiver chuveiro elétrico ou usar pouco, a geladeira então passa a ser o que mais gasta energia. Então, se você tiver muitas e muitas casas simples, né, a geladeira ali é o que mais incomoda em termos de fator de potência. E ele precisa ser compensado. Agora, não é um problema sério, porque a geladeira não costuma ter um motor tão grande a ponto de causar uma reação grande na rede. Mas na indústria tem. Na indústria, você tem equipamentos que são capazes de pegar a energia e jogar de volta na rede e causar um incômodo. Vamos, então, calcular qual é o fator de potência em um circuito. Então, eu dei aqui um circuito
com um resistor em série com um indutor. E esse circuito eu vou ligar na tomada. Eu vou ligar na tomada um circuito com um resistor de 100 ohms e o capacitor, desculpa, um indutor de 0,2 N. Então, a gente vai imaginar que esse circuito aqui, ele representa um motor. A gente vai imaginar que esse circuito aqui representa um motor. Bom, ele não gira, né? Mas ele representa eletricamente um motor. O motor ele tem os dois efeitos. Ele tem o efeito resistivo, que é a energia que ele gasta, né? E ele tem o efeito reativo, que é o quanto ele volta para a rede. Então, é possível você medir um motor e descobrir quais são esses dois efeitos, em ohms e em N's, né? A pergunta é, qual é a potência ativa, qual a reativa, qual a aparente e qual o fator de potência. Então, é mole. A primeira coisa que você faz é converter o indutor em reatância indutiva, é 2πfL. E eu fiz isso aqui, dá 75 ohms. Então, nessa altura do campeonato, você já deve saber que se você não pode somar 100 com 75 ohms, porque não são duas componentes iguais. Resistor e reatância não é a mesma coisa. Então, por isso, você usa o J de complexo de matemática para separar os dois, né? Então, você tem 100 ohms, que o 100 ohms, mais J, 75 ohms, que é o 2,2 N. Né? Uma vez que você tem o Z, que é a impedância, né? Que é a impedância vista nesse ponto, você pode transformar o Z de retangular para polar. Então, você tem isso aqui em 100 mais J 75,4, tá no que a gente chama de coordenadas polares. Retangulares. Está em coordenadas retangulares. Está separado a parte resistiva da parte reativa. Né? E você pode transformar isso aqui em coordenadas polares, que é o módulo polar, o ângulo. O ângulo a gente vai usar para calcular o fator de potência. E o M a gente vai usar para calcular a corrente. Esse M aqui nada mais é que a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, ele é raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 75,4 ao quadrado. Fazendo essas contas, você encontra 125. Esse aqui é 125,2. Certo? Esse ângulo aqui, θ, ele é o arco tangente de 74 dividido por 100, que dá 37 graus, né? Se você tiver uma calculadora científica, você tem arco tangente. Muito bem, isso aqui não tem. Secante, não tem. Calculadora do Windows não tem. Engraçado, eu achei que tinha. Não tem. A calculadora do... não tem. A calculadora que tem é a calculadora do Android. Mas tudo bem, vamos continuar. Arco tangente de 75,4 dividido por 100. Então, você pode pegar a calculadora do celular, por exemplo, né? Aqui a calculadora do celular. Está ao contrário. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. E... Caramba, estou cheio de notificação. Está lá a calculadora. Aí você tem aqui esse tangente menos 1. Olha lá, tangente menos 1. Esse tangente menos 1 é o arco tangente. Então, se você pega 75,4 divide por 100, que vai dar isso aqui. Aí você vem aqui e calcula o arco tangente. Olha lá, 37 graus. A gente vai precisar desses 37 graus
porque esse 37 graus aqui, ele é parte do fator de potência. Né? A nossa impedância ela é 125,2 polar 37. Né? Então, ela é 125,2 polar 37. Quer saber qual é o fator de potência e se você vai tomar multa? É só pegar o ângulo que está aqui, 37. 37, cadê? 37. E você vai e faz o cosseno. Está lá o fator de potência, 0,8, 0,7984, não sei o quê. Vamos tomar multa? Vai tomar multa. Porque você precisa ter o fator de potência acima de 0,95, no mínimo. 0,8 vai tomar multa. Isso aqui representa, então, um motor que não está tratado, não está compensado. Né? E é possível compensar? É só fazer umas contazinhas e colocar um compensador. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas como é que calcula a potência aparente? Bom, se eu tenho a impedância 125,2 polar 37, a corrente ela é a tensão dividido pela impedância. I é igual a V dividido por Z. Então, aqui eu tenho V e aqui eu tenho Z. E aqui eu tenho a corrente. Olha lá. 1,01 ampere, polar menos 37. Eu não preciso explicar aqui base e nem é tão importante assim, a base de divisão por número complexo e tal, mas basicamente isso aqui é polar zero, né? E para você dividir dois números em formato polar, você divide 127 por 125, que dá esse 1,01, e você subtrai os ângulos. 0 menos 37 dá menos 37. Mole, mole. A potência, ela é a tensão vezes a corrente. A tensão é 127, a corrente é essa aqui que a gente calculou, 1,01, e você tem 129, o quê? 129 o quê? Potência aparente tem a seguinte medida, volt-ampere. A unidade é volt-ampere. Quando existem várias coisas que você tem que comprar em volt-ampere e não em watt. Então, volt, tensão vezes corrente, dá a potência. Ok. Mas se você estiver falando de potência aparente, a unidade é volt-ampere. Se você estiver falando de potência ativa, a unidade é watt. Várias coisas você tem que comprar em volt-ampere. Exemplo, estabilizador. Você compra o estabilizador de não sei quantos kVA. Transformador também, você tem que comprar de tantos kVA. Por que você especifica a potência aparente? Porque você especifica quanto ele tem que aguentar, já considerando a parte que reage. Então, o estabilizador e o transformador são dois componentes que precisam levar em consideração a parte que reage para você poder saber quanto que eles vão suportar. Então, esse nosso circuitinho aqui, ele parece, né, potência aparente, ele parece que ele consome 129 e a gente especifica 129 volt-ampere. Ele parece que ele consome 129, mas ele não consome 129, só parece. Vamos ver quanto ele realmente consome, ou seja, quanto ele pega de energia para ele. Para você saber quanto ele realmente consome, você tem que calcular a potência ativa. A potência ativa nada mais é que a potência aparente, S, a que a gente já calculou, que é o nosso 129, é o nosso 129 vezes o cosseno do ângulo que a gente calculou, ou vezes o fator de potência. Então, basta pegar o 129 e multiplicar pelo fator de potência, que no nosso caso é 0,8. Aqui está quanto a gente consome. 102 watts. 102 watts a gente consome com o circuito. 129 é quanto parece que a gente consome.
Ou seja, existe uma parte aí que eu estou voltando para a rede, né? Uma parte que eu estou jogando de volta para a rede, incomodando os circuitos de volta. Quanto essa parte? Para você saber quanto é essa parte, você pode fazer tensão vezes corrente vezes o centro do ângulo. E aí aqui temos a parte de volta. VAR, né? Então, quando você fala sobre potência reativa, você usa um termo chamado VAR. Quando a potência é ativa, aí você usa o tradicional watt. E quando a potência é aparente, que é aquela que parece que a gente está consumindo, aí a gente usa o termo volt-ampere. O termo menos usado aqui é o VAR. O mais usado é o watt. E o aparente é usado quando precisa. Mas e aí? Isso aqui está uma droga. Eu estou jogando uma energia enorme de volta para a rede, incomodando e tomando multa. Eu estou tomando multa nesse momento, porque o meu fator de potência é 0,8. Eu preciso deixar esse meu fator de potência mais alto. Eu posso colocar esse fator de potência a 1 se eu quiser. Basta que eu faça um circuito de compensação que pegue essa energia reativa e consuma essa energia reativa. Não jogue essa energia para a rede. E existe uma regra geral, que é o seguinte: para corrigir o fator de potência, você precisa saber se o seu sistema é indutivo ou se o seu sistema é capacitivo. Porque a solução para o problema é o próprio problema. A solução para o problema indutivo é adicionar capacitor. E a solução para o problema capacitivo é adicionar indutor. Por quê? O capacitor ele atrasa 90 e o indutor ele adianta 90. Então, se você colocar os dois na mesma proporção, você anula o efeito. Você anula o efeito da energia que volta para o sistema e não toma multa, que é o mais importante aqui, né? Você não consegue usar essa energia para nada. Pelo menos existem até ideias, né? Mas a princípio não é muito fácil fazer isso. Mas pelo menos você impede que a energia de reação volte para o sistema e queime alguma coisa do lado de fora. Pior ainda, ou tão ruim quanto, que você tome da Light ou da Ampla ou da operadora, né? Você tome uma multa pesada porque você não fez a compensação. E como é que é feita a compensação? Cara, praticamente 100% dos casos, o circuito é indutivo, porque ele é feito de motores. A indústria é motor. A indústria é feita de motores. Os motores, eles fazem alguma coisa. Eles botam as chapinhas, eles sopram as garrafas, eles injetam refrigerante, eles fazem os pneus, eles fazem as coisas, né? O movimento é importante, o movimento é um movimento de motores. Então, o motor é indutivo. Se o motor é indutivo e praticamente 100% das vezes você usa motor, qual a solução? Capacitor. Então, você tem que comprar capacitores do valor correto. Por quê? Se você botar mais do que o valor correto, o sistema vira capacitivo. E aí ferrou, você vai tomar multa também. Então, se você botar pouco capacitor, você não consegue compensar. Se você botar muito, você passa do ponto e toma multa do mesmo jeito. Existe um ponto certinho que você precisa ter para colocar de capacitores na rede e impedir o efeito indutivo, né? Essa fórmula aqui te dá qual é o valor do capacitor que você precisa ter para qual valor de VAR você tiver. Então, lá no nosso problema, nós tínhamos um valor em VAR. E, pelo jeito, eu usei um problema diferente. Aqui tem 77 VAR e aqui tem 43 VAR. Né? Mas, ok, mesmo assim, você tem uma quantidade lá em VAR, né? 77 VAR. Se você botar esse 77 aqui nessa fórmula, você calcula qual capacitor você tem que ter no seu circuito para compensar completamente o fator de potência. Você também não precisa compensar todos os 77. Você pode compensar só uma parte. Por quê? Quanto maior o capacitor, mais caro vai ser o capacitor.
Lembrando que vários desses motores funcionam em 380 volts trifásico. Então, você vai ter que comprar 3 desses caras e eles vão ser caros, porque o capacitor para alta tensão são caros, né? E eles precisam ser grandes, aguentar a temperatura, a indústria, então eles são caros. Então, em vários momentos, talvez não valha a pena compensar tudo. Então, eu acho que foi essa conta aqui que eu fiz, eu não lembro mais, mas foi essa conta aqui que eu fiz, eu compensei uma parte apenas de 77, eu compensei 43. Eu acho que foi isso, eu quis fazer uma compensação média, né? Uma compensação não total, né? E geralmente isso é feito na indústria, porque essas compensações são muito caras. Um capacitor de 10 microfarad, o capacitor de 10 microfarad é baratinho, você compra ali rapidinho, mas não para 380 volts, não com uma tensão alta, né? 380 volts, inclusive, não é o correto, que você tem que fazer vezes raiz de 2, tem que ser RMS. Ou seja, esses capacitores são caros. Então, às vezes, você não consegue compensar tudo. Você compensa só uma parte. Para quê? Para você não tomar a multa. Tá? Então, uma parte você compensa. E aqui, se você usar essa fórmula aqui, você descobre qual é o valor do capacitor para compensar ou 77 ou uma parte dos 77. Eu fiz a conta aqui, deu 7 microfarad. E você pode comprar esse capacitor, mas ele não é barato, porque ele precisa aguentar a tensão alta, né? Então ele é grande, e esse capacitor aqui ele vai compensar o fator de potência para você não tomar a multa. Então, parte da energia que o indutor ia jogar na rede, o indutor ia jogar na rede e ia descarregar na rede, parte dessa energia volta para o capacitor. Fica presa dentro do seu circuito, né? E acaba sendo dissipado pelo próprio resistor. Ou seja, você não pega essa energia e joga para fora, né? Existe algumas ideias de pegar essa energia e usar para alguma coisa. Então, existem casos em que você pode pegar esse circuito aqui, fazer um circuito e pegar essa energia e tentar aproveitar para alguma coisa. Então, isso ainda é uma ideia. Não é padrão na indústria, não. O padrão na indústria é usar capacitores para você impedir que a energia volte para o sistema e, principalmente, não tomar a multa, né? Que é uma multa pesada. Né? E não fica à toa, não. Você paga a multa e ainda tem que pagar mais multa, depois mais multa, a multa aumenta, porque isso incomoda muito a operadora. Né? Isso aqui vai para a Light, né? Ou a Ampla, né? A operadora de energia elétrica, e isso incomoda. Né? E se você tiver muito reativo, começa a incomodar a geração também. Então não pode. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai terminando por aqui. Lembrando, então, que a gente volta já com a prova na próxima aula. A prova com a parte de Arduino e essa parte hoje de fator de potência. Eu não vou pedir cálculos muito grandes na prova, basicamente os mesmos que eu fiz aqui, né? E eu vou fazer alguma questão teórica sobre o fator de potência. Acredito que o fator de potência não seja nada novo para vocês já tenham tido antes. E a parte de Arduino fica também para a prova. Né? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou terminando por aqui. Vou desligar aqui a gravação. Alguma dúvida?